Nesta quinta-feira, a partir das 3 da tarde, você vai poder acompanhar mais uma sessão plenária virtual. Os vereadores vão discutir projetos ligados à pandemia do novo coronavírus. A Rio TV Câmara transmite a sessão em TV aberta pelo canal digital 15.3 e você também pode acompanhar o trabalho do Legislativo Carioca pelo canal da emissora no YouTube. A Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira da Câmara de Vereadores do Rio recebeu nesta quarta-feira representantes da Secretaria Municipal de Educação para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. A Secretaria traçou um panorama preocupante por causa da pandemia do novo coronavírus. Se não houver uma recuperação razoável da economia e da arrecadação, o rombo da Secretaria pode chegar a 800 milhões de reais este ano, o que pode inviabilizar os trabalhos em 2020. A secretária municipal de Educação iniciou a participação falando das consequências da crise sanitária para a área da educação na capital. Nós estamos num momento muito delicado em termos de tudo aquilo que a gente tem de planejamento e tinha de planejamento da nossa secretaria. A partir do dia 16 de março, nós ficamos sem atendimento aos nossos alunos. Físico. Naquele momento eu ainda estava na gestão e eu solicitei que nós fizéssemos um aplicativo de imediato para atendimento aos nossos alunos, no sentido de não fazê-los perder esse vínculo com a escola. E diante disso, a gente vem fazendo alguns programas de atendimento a essas crianças, a esses responsáveis, aos alunos de educação especial, que nós estamos trabalhando e fazendo um atendimento diferenciado também, onde que a gente mantém um contato da professora de sala de recursos junto com as famílias, junto com esses alunos, há um atendimento especial, onde que a escola tem essa participação, porque a gente sabe que muitos pais nossos estão passando por uma situação difícil de estarem com essas crianças esse tempo todo dentro de casa. Outra questão que a gente vem fazendo, o atendimento prioritário às famílias com maior vulnerabilidade, e dizendo para vocês que a gente vem enfrentando, sim, situações de vulnerabilidade, dando maior celeridade nesse atendimento, porque nós sabemos que a educação do Rio de Janeiro mobiliza 1 milhão de pessoas. A secretária informou ainda que nenhum dos 10.500 funcionários terceirizados da Secretaria Municipal de Educação foi demitido. Para minimizar a situação das famílias mais vulneráveis, a Secretaria está comprando 400 mil cestas básicas para distribuir para as famílias dos alunos. A Comissão de Orçamento quis saber como a pandemia está afetando as metas da Secretaria Municipal de Educação para este ano. Quem respondeu foi Misael Maia, subsecretário de Orçamento. O cenário, inicialmente tratado pela secretária, de perdas somente do Fundeb, de 120 milhões, é um pouquinho acima, mas está arredondado para baixo, 120 milhões, se refere tão somente aos 2 últimos meses. Não há hoje uma perspectiva, objeto de estudo de diversas frentes, de quanto a gente terá de perda desse recurso que é essencial à educação. Então, se nós estivermos trabalhando com uma continuidade, uma projeção da continuidade, a gente poderia ter uma perda que chegaria de 600 a 800 milhões de reais. Não havendo retomada do crescimento da economia, não havendo pelo menos um cenário de estabilidade, e eu repito, todo planejamento físico se torna comprometido. Na sua participação, a vereadora Luciana Novaes se disse preocupada com o retorno às aulas e quis saber se haverá equipamentos de proteção individual para todo mundo. O retorno das aulas não tem fixação. O que tem hoje, de fato, em diário oficial, é exatamente a escola fechada até o dia 3 de julho. O decreto foi publicado ontem. E como eu falei no início da nossa reunião, nós teremos, a partir de hoje, reunião com todos os conselhos e com o sindicato para tratar desse novo retorno. A secretaria não vai
trabalhar de forma autoritária, nem só com os dados da saúde. Nós vamos trabalhar com os dados, sim, da equipe técnica da saúde, escutando nossos técnicos da escola, para pensar como fazer isso, como fazer viável que traga menos problema para a população, porque também não há interesse nosso de abrir as escolas e ter que retornar ao ponto 1 do estágio. Como muito bem a vereadora Luciana falou, que a gente está no estágio 3. E o estágio 3 seria julho, com o 5º e o 9º ano. Mas nós não sabemos se isso vai acontecer, porque isso é um planejamento. Isso tudo é uma intenção. Temos dados para serem cruzados e ver se é possível, se é factível de acontecer. O vereador Célio Luparelli também se mostrou preocupado com o retorno às aulas. Senhora secretária, em relação ao planejamento para o retorno às aulas, pergunto se já há protocolos para o seguinte. Primeiro, desinfecção das escolas. Segundo, desinfecção dos alunos na entrada da UERJ. Controle de temperatura de todos que acessarem a unidade. Distribuição de máscara para todos os da comunidade escolar. Instalação de torneiras em vários pontos da unidade. Estudo sobre o número de alunos nas turmas que deverão ser menores, obviamente. Distanciamento possível em sala de aula e fora dela. Horários diferentes para entrada e saída. Salas arejadas e sem infiltrações. Afastamento de todos os profissionais do grupo de risco. O plano da prefeitura, ele é bastante, como é que eu vou dizer, bem pensado, não tá se atropelando nada. Nós vamos criar, essa semana, a gente ainda, logo depois que saiu esse comitê, nós vamos publicar uma comissão onde a gente vai ter os representantes de todas as áreas, inclusive eu vou encaminhar também a solicitação para que tenham representantes da Câmara, da Comissão de Educação nesse grupo, para nós pensarmos esse novo normal. Não existe nada definido pela Secretaria de Educação. Inclusive nós, como eu disse já no início, hoje eu tenho com o Comitê da Saúde uma reunião com o Conselho de Diretores para exatamente a saúde explicar. E a partir daí, a gente começar com o nosso comitê a direcionar a nossa realidade. Porque, fato, nós precisamos ter o olhar desse novo normal. E, para isso, precisamos da participação da sociedade como um todo. O vereador Renato Cinco destacou o perigo do retorno às aulas com a pandemia em crescimento e alertou para a possibilidade de ações na justiça contra as autoridades em caso de mortes associadas à reabertura das escolas. Para o vereador Leonel Brizola, a capital ainda não está preparada para o retorno às aulas. Há uma desinformação por completo. Eu preciso me planejar. Vai abrir dia 1º de junho? Vai abrir dia 1º de julho? Como é que é isso? Se tiver um contágio, eu vou voltar atrás e fechar a escola? Ou vocês vão deixar para decidir na hora? Ih, contaminou 20, 40. Nenhum país no mundo abriu ou flexibilizou as regras de isolamento social quando a curva estava subindo. Nenhum. Durante a audiência pública, a Prefeitura publicou nota informando que as aulas estão suspensas até o dia 3 de julho no município do Rio. Levando em consideração a queda na arrecadação de impostos, quais serão os impactos na nossa economia depois da pandemia? Quais são as alternativas para recuperar essas perdas? Eu converso com o advogado tributarista e professor universitário, Dr. Carlos Anequino. Doutor Carlos, para iniciar essa conversa, eu gostaria de perguntar sobre os impactos econômicos da pandemia, já que a gente vive essa questão tributária tão delicada. Tá bom, Sérgio, né? Primeiro, obrigado aí, né, pelo convite, né? É bom participar, né, principalmente esclarecendo nesse momento que a gente está vivendo. Em termos gerais, Sérgio, municípios e estados, eles são influenciados diretamente na queda de arrecadação. Vou falar de impostos, tá? Não vou falar dos outros tributos, porque o impacto maior está ocorrendo na arrecadação de impostos.
não está vindo em taxas, nem em outras contribuições. O problema todo está quase que 100% focado na perda, na diminuição de arrecadação de impostos. E como é que o município, o Estado, sofre isso? Por quê, Sérgio? Além dos impostos próprios, no caso do município, ISS, IPTU, no caso do Estado, ICMS, IPVA, etc., eles também sofrem impacto à medida em que a arrecadação federal também cai. Aí, né, o ouvinte vai, o internauta, espera aí, como é que a perda de arrecadação de tributos federais vai impactar na arrecadação de municípios e estados? Não tem nada a ver? Tem sim, porque um percentual do que a União, né, do que o governo federal arrecada com o imposto de renda, um percentual do que a União, né, o governo federal, arrecada com o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, esse percentual ele é direcionado para um fundo, que é o chamado Fundo de Participação. Então, os estados recebem verbas do Fundo de Participação dos Estados e os municípios recebem verba do Fundo de Participação dos Municípios. Se a arrecadação do imposto de renda cai, vai cair o repasse para o fundo. Se a arrecadação de IPI cai também o repasse para o fundo. Então, veja, a situação de municípios é a pior de todas. É porque ele fica no último trecho da arrecadação. Dentre os entes tributários com arrecadação própria, quem arrecada menos é o município. E vejam a situação cruel para o município. Quem tem a maior despesa com o cidadão é o município. É por isso que tem essas transferências de União para estados e municípios e do Estado para os municípios. E reforçando, quando há a perda de arrecadação do ICMS, que é um imposto estadual, isso também impacta o município, porque é um percentual, 25% do ICMS que o Estado arrecada, ele repassa para o município. Então, veja, a situação com a pandemia ela está impactando principalmente a arrecadação dos impostos que vão incidir sobre consumo, produção e consumo, né? IPI, ICMS, ISS, e como tem perda de atividade econômica com consequente desemprego, eu vou ter também uma diminuição na arrecadação de impostos sobre a renda. Então, eu vou ter, basicamente, né, o atingimento, digamos assim, na perda de arrecadação tributária pela pandemia, a diminuição brutal nos impostos que estão incidindo sobre produção e consumo e sobre renda. O prefeito Marcelo Crivella pode ser multado em R$50 mil. Segundo o Ministério Público, ele descumpriu o decreto estadual que prorrogou medidas restritivas até o dia 5 de junho. O Ministério Público encaminhou petição à 7ª Vara de Fazenda Pública da capital, requerendo multa pessoal ao prefeito Marcelo Crivella por descumprir decisão judicial que determinou que a prefeitura não editasse atos administrativos relacionados ao combate do novo coronavírus em desacordo com as legislações federal e estadual. Diz a petição que, ao divulgar na imprensa e em redes sociais medidas de flexibilização prematuras e ilegais, pois contrárias à legislação estadual e à ordem judicial emanada desses autos, o município, na pessoa do senhor prefeito, demonstrou desprezo pela autoridade do Poder Judiciário e colocou a população carioca em risco, o que é inaceitável e deve ser imediatamente repudiado. A Prefeitura se manifestou por nota. De acordo com o documento, a Prefeitura diz que vai aguardar decisão judicial. Diz também que, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, cabe a cada município definir suas regras para o enfrentamento da Covid-19. A ação do Ministério Público ocorreu no mesmo dia que a instituição recebeu um relatório da Fiocruz, reafirmando a importância do distanciamento social. O laudo feito pelos pesquisadores da Fiocruz diz que flexibilizar as medidas de distanciamento social e de controle da pandemia nos municípios com situação mais crítica coloca em risco não só os mesmos, mas também o seu entorno, tanto pela facilitação da difusão do vírus em direção do interior, quanto pela produção de uma demanda extra de serviços de saúde, que recairão sobre as grandes cidades. Enquanto aguarda a decisão judicial, a Prefeitura anunciou o recebimento de mais uma chegada de carga para combater o novo coronavírus. Chegaram 37 respiradores, monitores, máscaras e outros equipamentos de proteção individual. Está prevista a chegada de mais uma leva de equipamentos para esta semana.
Um soro produzido a partir do plasma com anticorpos de cavalos é a nova esperança na luta contra o novo coronavírus. Sobre essa pesquisa, eu converso com Gerson Lima, titular do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu gostaria de começar pedindo para você explicar como é que esse soro é produzido. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, a quem for ouvir. Então, na realidade, obviamente, a pandemia do novo coronavírus impôs para toda a comunidade científica, não só a brasileira, mas a mundial, uma série de desafios, né? É claro que o maior desafio, que é o que está todo mundo esperando, é ter uma vacina. E obviamente, eu acho que teremos a vacina, mas ela não será muito rápida, porque como qualquer medicamento, e principalmente uma vacina, precisa ser testado. Então, eu diria que o soro, é o chamado soro hiperimune, é um meio caminho antes da vacina, ou seja, ele pode dar uma proteção que a gente chama de imunização passiva. Ou seja, como é que é feito isso? A gente usa o vírus que é cultivado no laboratório e é inativado. Uma outra estratégia é usar um pedaço do vírus, né, a proteína dele que fica mais exposta, né, e a gente usa esse material, ou um ou outro, para inocular nos cavalos, né, esses experimentos. Isso só é possível exatamente usando toda a experiência lá do Instituto Vital Brasil, que já produz esse soro hiperimune para outras doenças, principalmente para picada de cobra, de outros animais peçonhentos. Então, o que a gente faz? A gente inocula no animal, o animal faz a defesa. Assim como as pessoas que estão tendo a doença acabam desenvolvendo uma defesa, eventualmente, né, na maioria das vezes, até hoje não se foi comprovado que ninguém foi reinfectado pelo famoso SARS-CoV-2, né, pelo vírus causador da Covid-19. Então, o que acontece? O cavalo faz uma defesa, produz anticorpos, e aí a gente vai utilizar esses anticorpos, primeiro comprovar, isso ainda está em andamento, comprovar que de fato esses anticorpos são capazes de neutralizar o vírus, de inativar o vírus. Uma vez comprovado isso, a ideia é que esses anticorpos, esse soro hiperimune, possa ser utilizado no tratamento de pacientes, e aí também precisa fazer testes clínicos que não são tão demorados como os testes para vacinas, e para tratamento de pacientes, especialmente naqueles casos que a gente tem se falado muito, que é o paciente que ainda não chegou naquela fase no estado grave, né? Estado fase muito crítica. grave. Muito obrigada pela participação aqui com a gente mais uma vez. A Fiocruz elaborou um estudo sobre as principais fake news relacionadas à Covid-19. Essas informações falsas foram recebidas por meio de um aplicativo desenvolvido pela instituição. Eu converso com a Cláudia Galhardi, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, autora do aplicativo Eu Fiscalizo. Como é que surgiu a ideia de fazer esse estudo? O estudo partiu justamente do aplicativo Eu Fiscalizo. O aplicativo ele é uma ferramenta que dialoga com a sociedade, é uma ferramenta que a sociedade pode manifestar suas dúvidas, reclamações, denúncias de todos os meios de comunicação. E o interessante é que, quando chegou a pandemia da Covid-19 no Brasil, o aplicativo ele passou a ser usado para notificar as notícias falsas relacionadas à doença. Então, nós observamos que 99%, desde março, no início de março, né, até o momento, são todas as notícias relacionadas à Covid-19, a fake news sobre a Covid-19. E nós, obviamente, todas as notícias e todas as notificações feitas pelo aplicativo, elas compõem um banco de dados para futuros estudos. Mas o momento requer o estudo para hoje, para já, para o momento. Então, nós passamos a utilizar esse material, todas essas notificações que recebemos, fazemos uma filtragem e passamos a trabalhar em dados quantitativos, ou seja, era trazer a informação mais importante para aquele momento, que eram as fake news mais circuladas nas redes sociais. Então, o aplicativo é uma ferramenta importante e a partir desse movimento, desse fluxo de
de denúncias de fake news que nós passamos a conduzir esse monitoramento contínuo dessa pandemia e das fakes que são produzidas. Cláudio, o que te chamou a atenção em relação à pesquisa? Ou seja, qual foi o tipo de fake news que mais pontuou dentro dessa pesquisa? Bem, eu fiquei muito surpresa com a diversidade de fake news que são produzidas e o que pauta a produção dessa fake news. Por exemplo, no primeiro momento da pesquisa, que foi entre 17 de março e 10 de abril, as notícias, as fake news mais produzidas, elas ensinavam métodos caseiros. Em números, eu tenho, por exemplo, 65% das fake news, elas ensinavam métodos caseiros para prevenir o contágio e 20% para curar a Covid-19. Então, nós tínhamos aí 5 categorias, vamos assim classificar, categorias de fake news, que era métodos caseiros de cura e de prevenção. Nós temos 5% de golpes bancários, né? Houve um momento que as pessoas passaram a aplicar golpes bancários, induzindo as pessoas a cadastros de sorteios, enfim. E também uma porcentagem também de arrecadação para as instituições de ensino e pesquisa. Então, nós tínhamos 5%, exatamente, 65% ensinavam métodos caseiros para prevenir o contágio, 20% ensinavam métodos caseiros para curar a Covid-19, 5% refere a golpes bancários, 5,7% a arrecadação para instituições de pesquisa, 4,3% se referem ao novo coronavírus como uma estratégia política.